Você está se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada? Parece que você está carregando um mundo nas costas. Parece que você não consegue encontrar paz. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está carregando coisas que não deveria. Você está se preocupando com coisas que não deveria. Você quer controlar coisas que não poderia. Mas calma, até o final desse vídeo, desse Café com Sabedoria, você vai encontrar a resposta que pode te tirar desse lugar e te colocar em um lugar de paz e de muita prosperidade. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Sabedoria. Esse é o nosso terceiro episódio, onde enquanto eu preparo um café, que são as minhas duas paixões, o café e a sabedoria, nós vamos estudando os princípios bíblicos e eu quero muito compartilhar com você hoje Provérbios, capítulo de número 3. Então já pegue a sua xícara, já pegue também o seu livro, A Sabedoria Divina, pegue um marca-texto, lembrando, se você é homem, é um só. Se você é mulher, você pode ter mais de um, mas homem, um só. Vamos juntos estudar a sabedoria divina enquanto eu preparo aqui um método novo. Os últimos 2 vídeos eu fiz o V60, agora eu vou fazer com você o meu método favorito de café, que é na prensa francesa. Vamos juntos? Coloca aí em Provérbios capítulo de número 3. Gente, essa Bíblia minha aqui, você pode ver que ela é um pouquinho antiga. Essa é a minha primeira pregação eu fiz com ela, as primeiras experiências eu tive com ela. Aqui está a primeira revelação que Deus me deu, que se tornou um livro. Capítulo de número 3 de Provérbios, eu quero ler o verso 5, que diz assim, ó: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Sabe me dizer qual é a palavra-chave desse texto? Talvez você fale a confiança. Sim e não. A palavra-chave, de fato, desse texto é de todo, ou com todo, ou com tudo. O problema dessa geração, muitas das vezes, que faz ela se sentir sobrecarregada e sem paz, é porque ela confia em Deus, mas não confia de todo o coração. Essa geração confia algumas coisas a Deus, mas não outras. Por exemplo, talvez você está sobrecarregado ou sobrecarregada porque você está acreditando que Deus tem que cuidar da sua área espiritual, mas não necessariamente você acredita que Ele tem que cuidar das suas finanças. Você acredita que Deus ele tem que cuidar da sua família, mas não acredita que Deus tem que cuidar das suas amizades. Você acredita, se você for mais jovem, que Deus tem que abençoar a sua carreira e você está confiando que Deus vai abençoar a sua carreira, mas não o seu relacionamento conjugal futuro. Não que Ele vai encontrar ou te dar a pessoa certa para que você possa encontrar. Então, a gente confia em partes. Se eu confio em partes em Deus, para Deus eu nem confio. Se eu confio metade em Deus da minha vida, para Deus eu não confio nada. A vida com Deus ou é tudo ou é nada. Ou Ele é tudo para nós, ou Ele não será nada e nem ninguém. Eu sei que muitas pessoas aceitam, né? Ser mais um na vida de outros. Deus não aceita. Por isso que você precisa, a partir desse exato momento, esquecer essa história de que Deus quer preencher um vazio no seu coração, porque Ele não quer preencher um vazio no seu coração. Você acha mesmo que o Criador do universo, de tudo que existe, só quer preencher um buraco no seu coração? Só quer preencher uma vaguinha que você deixou disponível? Ele não quer isso. Então eu não entendi, Gustavo, Ele não quer fazer morada em mim? Não, Ele quer. Só que Ele não quer preencher um lugar no seu coração. Ele quer preencher todo o seu coração. Aí muda tudo. Porque nós não estamos falando mais de um Deus que vem para ser uma peça do quebra-cabeça. Nós estamos falando do Deus que é o quebra-cabeça. Você consegue entender o nível de diferença de uma pessoa que vive como se Deus fosse preencher um espaço e outra pessoa que vive como Deus preenchendo toda a vida dela? A partir desse momento você precisa tomar essa decisão. Ou você confia em Deus totalmente, ou você nem faz menção do nome dele. Porque é isso que vai acabar com essa sobrecarga. É isso que vai deixar você viver em paz. É isso que vai fazer com que você consiga alcançar o nível de plenitude em Deus. Nada diferente disso. Eu quero chamar a atenção sua para algumas coisas que eu queria que você anotasse. Primeiro, essa ideia de você querer controlar tudo vem do excesso de controle que está revelando a ausência de confiança em Deus. Todas as vezes que a pessoa quer controlar tudo, ela na verdade está revelando que não confia em Deus. Que ela confia só em partes e para Deus ela não confia. As pessoas podem ouvir um bom discurso da sua parte, mas se na prática você ainda está com controle da sua vida, para Deus você não confia.
Então é a primeira coisa que eu preciso que você entenda, que o excesso de controle, querer controlar muitas áreas da nossa vida, querer que a gente viva o que queremos e não o que Deus quer para nós, faz com que a gente tenha excesso de controle. E todo excesso de controle revela uma falta. Essa falta é de segurança em Deus e de confiança. A segunda coisa que eu quero que você anote é que a sabedoria começa quando aceitamos que não sabemos de tudo. É estranho dizer isso, né? Porque na cabeça das pessoas, a maior parte delas acreditam que sabedoria é saber muito. E eu tô aqui para te falar, sabedoria não é saber muito. Sabedoria é saber que você não sabe. O texto não termina dizendo, não se apoie no seu próprio entendimento. A sabedoria é de Deus, não é nossa. Então você não está procurando uma sabedoria para você. Eu não estou procurando uma sabedoria para mim. Eu estou procurando a sabedoria de Deus. Eu quero viver a sabedoria de Deus a partir dela, não a partir de mim, não a partir do que eu sei. Quando você entende essa dimensão, você nunca cai na opinião alheia. Você nunca cai na opinião pública. Você não dá mais ouvido para pessoas do que para Cristo. Porque você entende que a sabedoria não é de uma pessoa, a sabedoria vem de Deus. E aí você procura na sabedoria divina o que você precisa. E não procure em você mesmo o que você precisa. A terceira coisa que eu quero que você anote aí é que Deus não quer controlar você. Vou dizer de novo, Deus, ele não quer controlar você. Ele não tem essa expectativa de assumir controle total em você. Ele quer dirigir os seus caminhos. Isso muda tudo. As pessoas às vezes têm uma impressão que Deus é alguém que usa a gente como um fantoche, né? Como alguém que quer controlar nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Esse não é o nosso Deus revelado nas Escrituras. O Deus que a gente vê nas Escrituras é um Deus totalmente diferente desse. O Deus que a gente vê nas Escrituras, na verdade, ele é tão bom e tão maravilhoso que ele deu direito de escolha. O famoso livre-arbítrio, por mais que não tenha esse termo na Bíblia, nós temos algo mais profundo ainda na minha opinião, porque veja, depois de Deus criar o jardim, deu o jardim para o homem, Adão e Eva, e falou assim, ó, de toda árvore do jardim comerás. Foi a primeira ordem de Deus. Logo já aponta que esse Deus é um Deus generoso, porque ele deu de todas as árvores. A primeira ação de Deus, o primeiro comando de Deus foi para que ele faça, para que ele coma, não um não. Não um não pode, não um não faz. A primeira ordem de Deus foi coma, desfrute, se deleite, experimente de todas as árvores do jardim. Só depois ele disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerá. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Agora veja, essa árvore que ele deixou para o homem do conhecimento do bem e do mal como uma proibição, na verdade foi um direito de escolha. Deus estava falando assim, se você não quiser ficar aqui e comer da árvore que eu te dei, tá tudo bem. É uma escolha sua. Você pode optar por isso. Só que tem um porém. Se você comer, que é uma escolha sua, você vai morrer. Isso nem é consequência de Deus, isso é consequência do fruto do pecado. O salário do pecado é a morte. Não é Deus que exige a morte. É o pecado que exige a morte. E o homem escolheu comer. Perceba o quanto Deus dá o direito de escolha para as pessoas. Perceba desde o Éden. Porque todo lugar que você não tem direito de escolha, na verdade é uma prisão. Se Deus não colocasse essa árvore, ele não daria um jardim para um homem, ele daria uma prisão. Então você não pode olhar para essa árvore como, olha, Deus tentando fazer um homem cair. Não, é Deus falando assim, ó, eu te dou a opção. Porque se a única opção que você tem é amar a Deus, se a única opção que você tem é comer da árvore que ele te disse, então isso é uma piada, porque veja, você vai acertar sim ou claro, não tem direito de escolha. Agora, quando Deus coloca uma porta como essa, dizendo, você pode escolher ficar aqui e desfrutar de toda a árvore do jardim, ou comer dessa que eu disse que não, e viver a sua vida. Infelizmente, você sabe o final dessa história. O homem decidiu viver por si mesmo. E não deu muito bom, né? Então, desde o Éden, Deus dá direito de escolha para nós. Desde o princípio, Deus dá direito de escolha para os seus filhos. Nós temos direitos de escolha. Então eu preciso lembrar você que Deus não quer controlar você. Na verdade, o que Ele quer é dirigir os seus caminhos. Por isso que Provérbios vai dizer aqui, no versículo de número 6, ele diz assim, ó, em todos os teus caminhos reconheça-o, e Ele
direcionará as tuas veredas. Veredas é um sinônimo de caminho. Ele está dizendo assim, ó, acredite no Senhor, reconheça Ele em todos os seus caminhos. O que seriam os caminhos, Gustavo? Cada área da sua vida. Fala para mim quais são as áreas da sua vida. A área do relacionamento, a área do ministério, a área da escola, a área acadêmica, a área da saúde, todas essas áreas são os seus caminhos. Isso são os caminhos. Você precisa reconhecer a Deus. Como assim, Gustavo? Eu preciso falar, Senhor, isso aqui não nasceu no meu coração, nasceu no seu. E se porventura eu estou errado, enganado, tire isso agora do meu coração. Eu não quero viver isso. Você pegou ou não pegou? Então você reconhece dessa forma, entregando a Deus, consagrando a Deus esses seus caminhos. E dessa forma ele vai endireitar as suas veredas, os seus caminhos. Esse projeto não é para você, esse projeto aqui sim. Esse daqui é o projeto, mas você não vai fazer como você estava pensando, você vai fazer dessa forma aqui. Você consegue entender? Então, é muito interessante você saber disso. Isso foi uma das coisas que mudou minha vida. Você sabe que meu sonho era ser, quando eu tinha 17 anos, um concursado público. Prestei um concurso para o TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, e eu fui bem. Na verdade, eu fui mais do que bem, né? Eu estudei muito, passei 6 meses estudando às vezes 12 horas por dia, porque eu acreditava que aquilo era a resposta da minha vida. Se eu passasse num concurso, com 18 anos eu iria assumir, ia ganhar na época, isso em 2017, 2016 mais ou menos, ia ganhar na época cerca de 7 mil reais, hoje já estaria uns pelo menos 13 mil reais o salário, e seria a estabilidade da minha vida. E eu orava a Deus, buscava a Deus, estudava muito e fazia a faculdade ao mesmo tempo, que eu comecei a faculdade com 17 e trabalhava. E era aquela mistura, aquela loucura, ainda tinha um ministério, tocava bateria na época, liderava jovens já na época. E aí era tudo ao mesmo tempo e Deus deu graça pra gente ir conciliando. E eu lembro que eu consagrei a Deus aquele momento, passar naquele concurso. E eu não passei. Acertei mais do que a metade da prova, o primeiro concurso que eu estudei, me apliquei e prestei. E poxa, é um testemunho muito forte que eu posso contar um dia para vocês com mais calma, porque tem uma experiência muito legal quando eu descobri que eu não passei. Deus falou comigo de uma forma assim tremenda, de forma externa, não foi de uma forma interna. E poxa, que bom que eu não passei. Olhando hoje, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. No momento eu não achei isso, é claro, mas depois foi o melhor momento, porque depois eu descobri o mundo empresarial, o mundo do CNPJ, o mundo dos empreendedores, dos empresários. E aí eu me encontrei de verdade. E isso mudou a minha vida. Veja, um caminho que eu tinha era um projeto, passar no concurso público. Eu consagrei a Deus e Deus dirigiu os meus passos. Você não vai pelo concurso público, você vai pelo mundo do empreendimento. Você conseguiu entender o que é confiar em Deus, o que é dar a Deus, o que é reconhecer a Deus nos seus caminhos? Pegou ou não pegou? Agora mais um ponto que eu quero compartilhar com você. Anota aí. Confiar aparece nas questões financeiras. Às vezes a gente consagra tudo para Deus. Os mais antigos diziam assim, ó, primeiro seu coração se converte e o último a se converter do ser humano é o seu bolso. Mas não pode ser assim, né? Nós precisamos se converter de verdade. A gente precisa aceitar Jesus de verdade, não pela metade. Imagina se Deus te salvasse pela metade, você não iria topar uma salvação pela metade. Vou salvar só uma parte do seu corpo, o restante eu vou jogar no inferno. Não dá certo, né? Então é a mesma coisa com Deus. Deus ele não quer te salvar pela metade, ele te salvou por completo. Faça o mesmo com ele, confia por completo, incluindo nas suas finanças. Talvez você seja muito jovem, né? Me acompanham aqui também adolescentes, e você pense, poxa, mas como eu poderia confiar as minhas finanças, sendo que talvez nem salário eu tenho? É simples, você recebe gorjetas, você recebe mesadas, você recebe um valor que seu avô te dá, sua avó te dá. Você que já é alguém mais maduro, já recebe um salário, alguém que já trabalha, alguém que empreende, já fatura, como é o meu caso, você pode reconhecer a Deus com o seu dízimo, dando a 10ª parte daquilo que você ganha. Você pode reconhecer a Deus dando ofertas, ajudando o pobre. Então tem muitos princípios bíblicos que nós vamos falar nessa jornada, em algum momento sempre cai nesse tema, né? Acredite, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que de salvação. O problema é que a gente às vezes é tão religioso que a gente não olha isso, mas porque a Bíblia quer tratar o que a gente mais tem dificuldade. O que a gente mais tem dificuldade não é a salvação, é o dinheiro. Acaba que a gente tem pedras no caminho maior do que a ideia da salvação, como o dinheiro. Pegou ou não pegou? Então, a gente vai falar volta e meia desse tema aqui.
Eu quero só te lembrar de um ponto muito importante antes de continuar. Vou te mostrar, hein? Pera aí. Tô segurando aqui na minha mão um sonho. Esse daqui é o meu primeiro livro que está prestes a lançar. Eu estou muito ansioso, muito feliz, muito animado para essa jornada e eu queria te convidar a você garantir o seu exemplar. Seja relevante, é um livro para você que quer descobrir seu propósito e viver tudo o que Deus já planejou desde a eternidade para você. Eu te ensino 7 princípios que eu encontrei nos dias da criação. Cada dia um princípio. Você vai ler um capítulo por dia, um princípio por dia. Depois de 7 dias, eu te garanto, a sua vida vai ser outra. É um livro prático, tem exercícios bem diagramados. Esse aqui é um manuscrito e ele já vai sair, vai chegar na sua casa, aonde quer que você estiver no mundo, eu vou mandar para sua casa. Falta aí um pouquinho mais de 30 dias para o lançamento oficial. Nós estamos na pré-venda, edição Fundadores. Vou deixar o link aqui na bio, se você tiver numa televisão, tá aparecendo um QR Code para você garantir esse livro. Fique à vontade e corre lá. Então, fechando o ponto de finanças, você precisa acreditar de que Deus está dirigindo os seus passos. Porque se você não acreditar nisso, você corre um sério risco de você só confiar o seu coração, mas não confiar o seu bolso. Confie em Deus, honre a Deus com o primeiro dos seus recursos. É o que Provérbios, no capítulo de número 3 também, vai te dizer no verso 9. Honra o Senhor com os teus bens. Como eu poderia fazer com meus bens, Gustavo? Por exemplo, você tem um carro. Você pode dar carona para os seus irmãos da igreja. Isso já é honrar a Deus com o seu bem. Você tem um celular. Você pode, às vezes, emprestar seu celular para alguém gravar algum vídeo para a igreja. Isso também é honrar a Deus com o seu celular, com o seu bem. Você tem uma casa. Você pode abrir sua casa para fazer uma célula, para fazer uma reunião que a igreja está precisando. Enfim, não necessariamente você doar o seu bem para a igreja, mas você deixar Deus usar o seu bem. Lembra quando Jesus pediu para Pedro para usar o barco dele? Ele honrou ao Senhor com os teus bens. Aí ele não fala só isso, né? Ele fala, e com as primícias de todos os teus ganhos. O que é a primícia? É a primeira parte. Então o que vem nas minhas mãos eu dou a primeira parte a Deus. Aí é o que eu te falei, o princípio do dízimo, da oferta. Você consegue entender? Então é muito importante você também honrar a Deus com as suas finanças, porque isso vai te dar a sensação de que você não confia em você, você confia em Deus. Você não está confiando na sua capacidade, você está confiando em Deus. Você não quer controlar, você quer deixar Deus assumir o governo e o controle da sua vida. Mais um ponto, e penúltimo que eu quero falar com você, é que a confiança aparece quando Deus corrige. Deus ele vai te corrigir. E quando você aceita essa correção, mostra que você confia em Deus. Porque, aliás, Ele que te discipula, Ele que te direciona. Quando você é corrigido por Deus ou pelos líderes que Deus levantou, pelas pessoas que Deus levantou para falar na sua vida, você vai reconhecer que é Deus te alinhando. Você vai reconhecer que é Deus colocando você no caminho certo. É Deus endireitando as suas veredas. Então, quando Deus corrige você, como você reage a isso, vai falar se você crê em Deus de verdade, quando o assunto é você confiar de todo o coração, ou se você só quer o lado bom de Deus, quando Ele só quer te dar as coisas. Pegou ou não pegou? E por último, o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para que você possa sempre, em todos os momentos da sua vida, não em apenas um momento, em toda a sua jornada, entender o resultado da sabedoria. Você precisa lembrar que o que você está fazendo aqui não é assistir um vídeo, você está procurando a sabedoria. Quando você entrega o seu controle para Deus e fala, Senhor, assume as rédeas da minha vida, você está deixando Deus dirigir os seus passos. E você vai entender sempre o resultado da sabedoria. O que a sabedoria promete? Na sua mão direita ela coloca vida longa, na sua mão esquerda ela coloca riquezas e honras. E veja, ela diz que você habitará seguro. Ela diz que você estará em segurança, que você não vai precisar temer, porque o Senhor está te protegendo. A sabedoria é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Ele não te abandona. A promessa dele é que ele estará com você até a consumação dos séculos. Não é até você pecar de novo. Não é até ele enjoar de você. Deus não faz isso. Deus não tem lixeira no céu. Você conseguiu pegar isso ou não? Ah, mas eu errei. Ah, mas eu fiz o que não devia. Pede perdão, se arrependa. Deixa Deus dirigir os seus passos. Confia que Ele te salvou, que Ele te comprou.
E entenda, a sabedoria vai te posicionar aonde nenhum dinheiro tem o poder. Fez sentido para você? Então eu quero encerrar lendo mais uma passagem com você, que está lá no versículo de número 27, que diz assim, ó: não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão, fazê-lo. Em outras palavras, quando você puder fazer o bem, faça. Não deixa de fazê-lo. Porque isso é ser sábio, é não procrastinar, é você executar agora. Se você pode entregar a sua confiança a Deus agora, entregue. Se você pode ajudar alguém agora, ajude. Se você pode, por exemplo, pegar esse link, você lembrou de uma pessoa ou um grupo que você pode mandar, mande para essa pessoa. Não tem a ver com você fazer divulgação minha, tem a ver com você divulgar a mensagem de Deus para que essas pessoas também alcancem esse coração sábio. E já aproveitando um gancho, eu já quero te incentivar, curta, comenta, compartilhe e principalmente tira uma foto e me marca lá, @GustavoSilva7_. Eu quero te repostar e ver que você está crescendo na sabedoria. Não deixe de fazer, porque esse será o resultado da sabedoria em você. Alcançar o próximo, buscar alguém, ensinar alguém o que você aprendeu, ok? Então que bom que você chegou até aqui, esse é o fim do nosso terceiro episódio. Estou muito feliz com tudo que a gente está avançando, esse é só o começo dessa jornada. Eu quero te incentivar você a postar e me marcar, vai ser incrível te repostar. Não deixa de comentar também e curtir. Tamo junto, até o próximo Café com a Sabedoria.